Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de destreinamento, um processo que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento, de dificuldade de manter a rotina de exercício habitual. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso e o que isso gera de efeito, de impacto no nosso organismo e, consequentemente, o que a gente pode fazer para evitar ou minimizar os problemas que vêm desse processo. Então, a primeira coisa a gente entender é que um dos princípios fundamentais do treinamento, junto com individualidade biológica, junto com sobrecarga, junto com especificidade, junto com variedade, é a continuidade do processo de treinamento. Esse princípio diz pra gente o seguinte, que uma vez que eu interrompa o processo de treinamento, as adaptações que eu conseguir com esse processo, elas vão ser revertidas. Por isso, alguns também chamam esse princípio de princípio da reversibilidade. Então, seria o princípio da continuidade ou reversibilidade. Então, basicamente, o que a gente observa é que, num ponto de vista geral, do ponto de vista de princípio, se eu interrompo o processo de treinamento, eu tenho uma perda daquilo que eu ganhei, daquilo que eu construí. E aí, obviamente, no momento que a gente passa, no momento que muita gente teve a sua rotina de exercício interrompida e foi arrancado, né, do seu dia a dia normal e, consequentemente, da sua rotina de atividade física, de exercício físico programado, isso passa a ser fundamental. Porque a primeira pergunta que a gente vai fazer, né, ou a primeira pergunta que se faz é: e aí, o que vai acontecer agora? Vou perder todas aquelas adaptações que eu tive? E em seguida vem uma outra pergunta, o que eu posso fazer então para não deixar isso acontecer? Então eu quero ilustrar com um trabalho do Esquerdo, é um grupo espanhol, líder de um grupo espanhol de pesquisadores na área de força, que publicou um trabalho extremamente interessante que eu vou falar com vocês aqui. Mas antes de começar a falar desse trabalho, eu queria dizer que basicamente todas as qualidades físicas vão responder da mesma maneira que esse estudo demonstra pra gente em termos de resposta, tá? Bom, então o que esses pesquisadores fizeram foi, pegaram atletas de um esporte típico na Espanha chamado basquetebol, e aí botaram essas pessoas que já eram praticantes dessa modalidade para iniciar uma rotina de treinamento de força. E isso foi feito durante 16 semanas. Então, nessas 16 semanas, eles realizaram um trabalho periodizado que começou com 6 semanas de treinamento de 3 séries de 10 repetições, com um percentual da 10 RM. Depois eles passaram para mais 6 semanas de um processo de treino de 3 séries de 6 repetições e finalizaram com mais 4 semanas de trabalho utilizando um protocolo onde eles realizavam 4 a 5 séries de 2 a 4 repetições e nessas últimas semanas eles também adicionaram um protocolo de trabalho balístico que envolvia saltos e arremessos. Pois bem, os exercícios base desse programa foram o supino e o agachamento. Por isso, os testes realizados antes e ao final do processo de treinamento foram no exercício de supino, eles fizeram então RM no supino e RM no agachamento e também fizeram a potência gerada com 60% da 1RM, tanto no supino quanto no agachamento. Além disso, fizeram um teste de salto vertical. O que esses pesquisadores encontraram? O que eles demonstraram? Eles observaram que ao longo das 16 semanas de treinamento houve uma elevação importante de todos os parâmetros, força e potência. Só que nesse momento, quando acaba-se o período de treinamento de 16 semanas, aquele grupo grande de pessoas foi dividido em 2 subgrupos. Um deles interrompeu completamente o processo de treinamento e um outro grupo fez um treinamento reduzido. Então eles baixaram a quantidade de trabalho, mantiveram a intensidade em nível elevado. E o que eles observaram então a partir dessas 4 semanas foi que o grupo que interrompeu totalmente o seu treinamento teve uma queda tanto da força, quanto da potência, quanto do salto vertical. Porém, isso é importante a gente frisar, essas 4 semanas não foram suficientes para levar o indivíduo para o seu estágio inicial.
Então eles, ainda que estivessem há 4 semanas parados, eles estavam num patamar um pouco acima daquilo que era observado na condição normal. Já o outro grupo, que também foi acompanhado por 4 semanas, fez a diminuição do treinamento, fez uma redução, mas se manteve treinando. Esse grupo não teve perda nenhuma. Inclusive, a força chegou a aumentar ligeiramente nessas 4 semanas. Então, observa a importância de a gente manter o trabalho. Manter o nível de atividade física elevado é importante, mesmo em situação de quarentena, em situação de isolamento, porque faz com que a gente não tenha perda da nossa capacidade. Aí vem o ponto-chave, porque para que a gente tenha manutenção dos nossos níveis de desempenho, todos os estudos na literatura apontam para uma qualidade sendo a principal, ou um parâmetro, né, de prescrição como sendo o principal para isso. E esse parâmetro se chama intensidade. Então tem uma série de trabalhos com condicionamento cardiorrespiratório publicados pelo Rickson na década de 80, que mostram que quando você reduzia a quantidade de vezes por semana que as pessoas corriam, reduziam a quantidade de tempo total que elas corriam para 1/3 ou 2/3, ainda assim os ganhos obtidos com o programa de treinamento se mantinham estáveis por longas semanas. Já quando se baixava a intensidade, a gente tinha problema. Então, hoje a gente já sabe na literatura, e isso está bem claro, que o parâmetro fundamental para que a gente não tenha queda no desempenho, uma vez que a gente faça uma redução do nosso treinamento, o parâmetro principal é a intensidade. Então, pontos chaves. Primeiro, com o destreinamento a gente vai sim ter uma perda, só que essa perda nunca chega a nos levar ao valor inicial, a não ser que o tempo de destreinamento seja absurdamente longo. 2. É possível fazer uma manutenção adequada dos níveis de performance desde que a gente faça um trabalho reduzido, mas que não tenha muita perda na intensidade. Uma vez que a intensidade do esforço se mantenha, a gente consegue muito bem manter os níveis de desempenho. E então, nesse momento de casa, é fundamental você ter uma orientação adequada de um bom profissional que possa te ajudar a ajustar o seu treinamento de maneira que você consiga treinar de forma reduzida, porém com a intensidade mantida, porque assim a gente consegue tolerar esse período e passar por esse período sem grandes perdas para o nosso desempenho. Pessoal, era isso. A ideia era, nesse primeiro, a gente falar um pouquinho desse processo de destreinamento e dar algumas dicas do que fazer. A gente vai estar fazendo outras abordagens como essa, simples, diretas, que vão direto ao ponto, e espero que vocês consigam retirar algo de produtivo desse vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento.